Olha, gentilmente atendendo mais uma vez o convite da Jovem Pan, e ele está aqui nos nossos estúdios, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, bom dia, mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui. Sempre que venho a São Paulo, tento fazer a agenda coincidir aqui com o horário de vocês. É um prazer estar de volta. Agora o senhor tem tudo anotado no celular, o senhor esteve aqui em agosto, é isso? Dia 12 de agosto. 12 de agosto. Em 2 meses e 6 dias, exatamente. Legal. Bruno Garchagen conosco, Samidana, Rodrigo Constantino, para participar dessa entrevista com o governador Romeu Zema. Governador, semana que vem existe a possibilidade do Senado aprovar em segundo turno, na segunda e definitiva votação, a reforma da Previdência, e ainda existe a possibilidade da tal da PEC paralela para que os estados e os municípios sejam beneficiados também com a reforma da Previdência. O senhor acha que isso efetivamente pode acontecer, ou Minas Gerais, como o senhor já disse outras vezes, precisa fazer um trabalho paralelo sem precisar aguardar a PEC paralela, governador? Bom, Tiago, eu continuo otimista, porque caso nós não venhamos a ter a inclusão de estados e municípios, como eu já disse, nós vamos ter no Brasil 27 unidades da federação votando isso nas suas respectivas assembleias estaduais e 2.108 municípios levando isso à votação nas suas câmaras municipais. Então, é um trabalho gigantesco que pode ser evitado, mas caso isso não seja aprovado no Congresso, nós já temos tudo pronto para ser votado na Assembleia de Minas. Nós não estamos parados, isso já está inclusive concluído. Aguardamos apenas um ok da Assembleia para enviarmos isso no momento adequado. Mas como a questão é extremamente séria, eu penso que nós vamos ter essa decisão sacramentada em Brasília e não diluída, pulverizada por todos os estados e municípios Brasil afora. Governador, bom dia. Quando o senhor esteve aqui em agosto, um dos temas que tratamos foi justamente do Pacto Federativo e concordamos a respeito do absurdo que é a maior parte dos recursos produzidos nos municípios, nos estados, irem para o Tesouro, irem para o governo federal. De que maneira que esses recursos da cessão onerosa, de alguma forma, pavimenta um caminho para que haja uma mudança efetiva, uma instauração, né, do Pacto Federativo? Bruno, eu vejo que tudo tem caminhado de uma forma muito lenta. Nós já estamos falando aí de 10 meses de governo. Estados exportadores, nos quais Minas Gerais se inclui, eu tenho sempre mantido contato com o governador Helder do Pará, e nos nossos casos específicos temos sido extremamente prejudiciados, porque no passado havia a Lei Candir. Nós não tínhamos o ressarcimento total, mas pelo menos os estados exportadores, incluindo aqui São Paulo, recebiam parte desses recursos. E com a questão da cessão onerosa, passa a demonstrar uma boa vontade do governo federal, mas está longe de equacionar a situação. Alguns cálculos em Minas Gerais apontavam que o estado, nos últimos 23 anos, teve aí uma perda superior a 100 bilhões de reais, e agora nós estaremos recebendo, nos próximos 10, 15 anos, alguma coisa próxima aí de 12, 13 bilhões de reais. Então, além de não recebermos o passado, o que nós estamos vendo é que estaremos recebendo um valor menor do que teríamos a receber. O governador Helder do Pará tem uma proposta que permite aos estados criarem algum tributo para ser colocado nos produtos exportados. Eu, pessoalmente, não concordo, a não ser em alguns casos sobre minério, quando o preço permitir, o preço do mercado internacional. Mas para produtos manufaturados e produtos agrícolas, definitivamente eu sou contra, porque você não exporta impostos. E os estados têm passado por essa situação extremamente difícil. Diria que Minas, junto com Rio Grande do Sul, estão aí liderando essas dificuldades,
mas estamos fazendo a lição de casa e esperamos que essa questão do pacto seja revista. O Brasil concentra recursos demais em Brasília e decisões demais, e nós precisaríamos descentralizar isso, realmente. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino para o governador Romeu Zema de Minas Gerais. Constantino. Bom dia, governador. O Partido Novo é um partido que, até por ser formado por engenheiros, muitos engenheiros, tinha muito foco na gestão no começo. E o senhor é o único que representa uma vitrine realmente de poder executivo do partido. O protagonismo maior ou o destaque maior vem sendo do legislativo, com a bancada liderada pelo Marcel Van Hatten, que tem tido bastante barulho aí na imprensa. Eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para fazer um balanço da sua gestão agora perto do primeiro ano de mandato e também fizesse uma avaliação do cenário que encontrou da gestão anterior, se foi realmente um quadro de terra arrasada como herança maldita deixada pelo PT. Perfeito, Rodrigo. Bom, nós assumimos em Minas um estado totalmente arrasado financeiramente e eu diria que até mesmo moralmente. Nesses 10 meses de gestão, nós conseguimos avançar muito em todas as frentes. Eu diria que principalmente aquilo que depende de uma gestão responsável, que depende de eficiência, grandes avanços foram feitos. Primeiro, Minas Gerais foi o único estado no Brasil que cometeu um crime inédito até hoje. O governador da última gestão não repassava aos municípios aquilo que era de direito dos prefeitos. Acumulou em valores nominais, sem correção, 7 bilhões e 300 milhões. Assim que eu assumi o governo, logo em 1º de fevereiro, nós reestabelecemos esses repasses para as prefeituras e fizemos um acordo com os 853 municípios, aonde nós nos comprometemos a pagar de forma parcelada esses 7 bilhões e 300 milhões a partir do ano que vem. Então, evitamos que os municípios viessem a falir, como inclusive chegou a acontecer. Segundo ponto, passamos a ter uma responsabilidade com o funcionalismo público do Estado, que não tinha. O funcionalismo público de Minas sequer sabia o valor e a data em que ele ia receber o salário. Hoje nós continuamos pagando de forma parcelada, parte dia 10, parte dia 25, mas eles já sabem exatamente valor e data em que terão esses valores creditados nas suas respectivas contas. Conseguimos pagar o 13º salário do ano de 2018, que o último governo também não pagou. Estamos reestabelecendo os exames, as consultas no IPSENG, que é o Instituto de Previdência e Saúde do Estado de Minas. O funcionalismo público de Minas deixou de ter acesso a qualquer tipo de atendimento médico. E isso já foi restabelecido. Já conseguimos restabelecer o fornecimento de medicamentos de uso contínuo em toda a rede hospitalar, coisa bem recente. Então, eu diria que gradativamente nós estamos conseguindo estabilizar o Estado. Está longe de ser a situação adequada, porque nós ainda temos 34 bilhões de restos a pagar, continuamos pagando o funcionalismo público de forma parcelada, mas pelo menos já há uma certa organização, um certo fornecimento de serviços básicos e, além disso, avançamos muito na questão da segurança, sem fazer uso de recursos, simplesmente fazendo uso melhor dos equipamentos e da estrutura existente. Criamos, nos 9 primeiros meses do ano, 110 mil empregos com carteira assinada, inclusive ontem saiu mais um dado do CAGED. Então, aquilo que depende de gestão, de eficiência, realmente nós avançamos. Agora, a questão financeira depende realmente de tempo. Ninguém que está falido resolve a situação de um mês para o outro. Mas no Estado, nós reduzimos as secretarias de 21 para 12 e já reduzimos nos quadros mais de 35 mil vagas
nós já eliminamos. Minas Gerais se transformou num cabide gigantesco de empregos na última gestão. E estamos caminhando para a normalidade. E ela vai vir definitivamente com adesão ao regime de recuperação fiscal que foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado na última semana. Sami. Zema, desde que o senhor assumiu, eu estava esperando privatizações que não ocorreram. Sei que não depende só da sua vontade, mas quando eu vejo o número de estatais como um todo, me preocupa, não só o número como o volume. Você tem estatais, tanto no âmbito federal como no estadual, que impedem, engessam e até às vezes são portas para a corrupção. Minas Gerais, CEMIG é um grande problema, fora outras. O que você pretende fazer de fato de privatizações? Dá para prometer alguma coisa nessa sua gestão, contando os 4 anos que já foram quase um? Aquilo que depender de mim, eu posso afirmar que eu gostaria de privatizar todas as estatais. No estado nós temos, como você citou, a CEMIG, a empresa de energia elétrica, a Copasa, a empresa de saneamento, a Gasmig, a empresa de gás, e temos ainda a Codemig, que recebe dividendos da exploração de nióbio. Nós vamos levar para a Assembleia a privatização das 4 empresas. Essa última, a Codemig, já foi encaminhada. Sabemos que tanto o brasileiro quanto o mineiro ainda tem uma certa resistência à privatização, mas eu concordo com você, em gênero, número e grau, que empresa estatal, como eu vi lá em Minas, criam cabides de emprego, são ineficientes, não prestam um bom serviço ao consumidor e impedem o desenvolvimento. No caso específico da CEMIG, o que eu assisti lá, Sami, é a empresa pedir 1 ano, 2 anos ou mais de prazo para poder conectar no sistema elétrico novas indústrias, novos empreendimentos imobiliários que querem se instalar no estado. Eu tenho dito que a CEMIG passou a ser uma empresa inibidora do desenvolvimento. Ela que compra e vende energia deveria ter isso disponível imediatamente e não ficar pedindo prazo. E além de pedir prazo para quem quer comprar, ela pede prazo também para quem quer fornecer energia. Dezenas de empreendimentos de usina fotovoltaicas no norte do estado não foram conectadas no sistema porque a CEMIG falou que não teria recursos para conectá-los. Então a empresa que está entre quem gera energia e quem consome não desempenha o papel dela. E o Estado, que é o controlador dessa empresa, que não tem recursos para investir, que pelo contrário saqueou essa empresa nos últimos anos, fazendo antecipação de dividendos, de pagamento de impostos estaduais, é o último a ter condição de corrigir isso. Então, o desenvolvimento do Estado passa necessariamente pela privatização dessas empresas. Caso contrário, é o povo mineiro que está pagando caro, ficando desempregado e tendo serviços ruins disponibilizados. Governador, o senhor falou sobre o 13º de 2018, que já foi pago. Agora para 2019, o senhor vai ter que parcelar de novo? Tiago, nós estamos preparando uma operação financeira com a Codemig. A Codemig todos os anos recebe dividendos da ordem de R$1 bilhão e nós estamos solicitando a antecipação desses valores junto a algumas instituições financeiras que vão ficar com esses créditos. Se essa operação for finalizada esse ano, nós teremos condição de pagarmos o 13º e ainda colocarmos os salários em dia. Mas eu lembro que essa operação ela corrige o problema durante talvez os 3, 4 primeiros meses do ano que vem. Como o Estado continua sistematicamente gastando mais do que arrecada, é um equilíbrio provisório. A solução definitiva virá somente com a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do regime de recuperação fiscal. Bruno. Governador, dois problemas muito sérios e que a população sente mais e cobra mais são problemas no ensino e também problema de violência. Eu vi que aqui segundo o monitor da violência, houve uma queda de quase 18% das mortes violentas em Minas Gerais. Eu queria saber
O que tem sido feito em termos de ações do governo estadual para reduzir a violência e também para melhorar a qualidade do ensino? Perfeito, Bruno. Bom, com relação à violência, nós temos feito a integração como nunca foi feito das forças de segurança, principalmente Polícia Militar e Polícia Civil, e entra aí na esfera federal também, Polícia Federal. Lembrando que dentro do estado, no caso específico de Minas, você sempre tem as coisas muito segregadas. Uma área não conversa com a outra. E nós temos realmente tentado fazer com que essas instituições compartilhem ao máximo seus recursos, as informações. E eu mesmo entrei na questão. Antes, o governador de Minas tinha à disposição uma série de aeronaves de uso exclusivo dele. Hoje eu não tenho mais. A aeronave que eu uso é de uso compartilhado com as forças de segurança. Inclusive, vários assaltos a bancos no interior do estado, lembrando que Minas é um estado bem extenso, foram evitados, bandidos mortos ou capturados, porque agora a polícia tem à disposição aviões a jato, coisa que não tinha antes. Qualquer evento, em meia hora, a nossa polícia está, pode ser lá no Pontal do Triângulo, ou no norte de Minas, ou aqui quase na divisa com São Paulo, para poder fazer face a esses eventos. Já aconteceu de evitarmos essas explosões a bancos e apreendermos toneladas de explosivos exatamente por causa dessa agilidade que nós colocamos na área de segurança. E temos feito uso intensivo de tecnologia. O Estado tem equipamentos, como todo mundo tem um celular, mas não usava isso adequadamente. Nós temos feito uma digitalização enorme. O mineiro hoje, nós já temos mais de um milhão de mineiros que usam o MG-app, que é um aplicativo que dá uma série de informações, e tudo isso tem contribuído, não só na área de segurança, como também de saúde e outras mais. E com relação à educação, nós somos muito criticados no início do meu governo, porque nós reduzimos em muito o que o último governo chamava, mas era só nome, de ensino integral, porque a única coisa que existia era os alunos ficarem lá no contraturno sem ter aula, sem fazer nada. Ficavam meio que presos na escola, sem alimentação, sem merenda escolar, e o último governo chamava isso de ensino integral. O índice do IDEB despencando e ele falando que aquilo era esse ensino que de integral só tinha um nome, como eu disse. Nós tivemos de ajustar cerca de 30% das escolas, aquelas que realmente estão em áreas mais vulneráveis, que continuaram com o ensino integral, mas reestruturado, e agora nós estamos retomando para que até o final do ano que vem, todas as escolas venham a ter o ensino integral de fato, como deveria ser, com merenda escolar e com professora, e não os alunos soltos lá no pátio, como acontecia. E estamos agora para o início de 2020, criando mais de 40 mil vagas de ensino profissionalizante, no ensino médio, nesse caso. O primeiro que eu falei do integral é ensino fundamental. E com isso, Minas, com toda certeza, vai ter uma recuperação para ficar entre os estados com os melhores índices do IDEB. Nós vamos ter agora já uma avaliação no final do ano, provavelmente em março, o Ministério da Educação deve estar soltando já esse novo número do IDEB. Eu tenho certeza que Minas vai dar um pulo, porque nós, no decorrer desse ano de 2019, já tomamos uma série de medidas corretivas. Então, a educação em Minas está se transformando e para muito melhor. No último governo, vale lembrar, não havia nenhuma gestão. O sistema de educação no estado virou um cabide de empregos. Várias escolas tinham professoras dando aulas para 10 alunos, para 12 alunos, e nós sabemos que deve ser 30, 35 alunos por sala de aula. Então, essas medidas já vão surgir efeito já a partir desse IDEB que vai ser aplicado ainda esse ano. Olha, a nossa entrevista vai entrando na reta final. Aliás, temos que liberar o governador Romeu Zema, porque ele tem compromisso aqui em São Paulo. Mas antes,
Eu queria lembrar o seguinte, a gente está fazendo uma enquete com os nossos ouvintes e espectadores sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Lembrando que ontem o Supremo começou a julgar essa questão, o julgamento ainda não terminou, será retomado na quarta-feira da semana que vem. Então a Jovem Pan quer saber, você é a favor da prisão após a condenação em segunda instância, sim ou não? Você grava um vídeo na horizontal, nosso WhatsApp 931170620, diga o seu nome e dê a resposta em até 15 segundos. E os ouvintes e os espectadores já estão gravando as mensagens aqui para o Jornal da Manhã. Bom dia, Orlando, São Paulo. Sou a favor, sim, com certeza. Prisão na segunda instância. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Meu nome é Rodney Jorge, sou de São Paulo, capital da Zona Sul. Com relação à prisão após a segunda instância, eu acho mais do que justo, eu acho necessário, com a justiça morosa como é a do nosso país, e esses recursos infindáveis, precisamos sem dúvida colocar esses marginais na cadeia após a confirmação da sentença inicial. Um forte abraço a todos. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, aqui quem fala é Marcelo, de Americana. Eu sou a favor da prisão em segunda instância, porque eu sou trabalhador e honesto. Só não é a favor da prisão da segunda instância quem tem o rabo preso, quem é bandido. Bom dia, Jovem Pan. Meu nome é Rafael Rocha, de Maringá, Paraná. Quero dizer para vocês que sou rigorosamente a favor da prisão em segunda instância. Só assim o Brasil vai para frente. Um abraço a todos. E os ouvintes continuam mandando as mensagens 931170620. E para encerrar a entrevista com o governador Romeu Zema, a pergunta que nós fizemos na enquete: o senhor é contra ou a favor, governador? O que acontece com a Lava Jato se eventualmente o Supremo der um passo atrás? Tiago, eu escutei agora esses ouvintes e concordo 100% com eles. E deu para ver 4 ou 5 deles aí totalmente favoráveis. É um absurdo o nosso Supremo Tribunal Federal ficar reanalisando um tema que já foi pacificado e que eventualmente volta à pauta para poder fazer face a grupos de pressões. O Brasil, infelizmente, ainda não aprendeu que determinadas regras, leis no caso, têm de ser feitas e seguidas e pronto. Porque que a lei penal para nós, cidadãos comuns, é a mesma há tantas décadas e para os poderosos essas leis ficam sujeitas a revisões. É um verdadeiro absurdo o Supremo, com tanta coisa importante para analisar, para julgar, ficar pautando esse tipo de assunto que deveria ter sido resolvido já há décadas já. E lembrando que o Supremo é para julgar questões importantíssimas, constitucionais, e fica julgando aí prisões, se muda a regra, se não muda. Então é um desperdício de tempo, um desperdício de recursos. O Supremo custa caríssimo para nós brasileiros e uma afronta ao povo brasileiro, na minha opinião. As coisas não deveriam fluir, isso deveria ter sido resolvido há muito tempo e já ter sido sacramentado. E fica essa questão aí de eventualmente mudar regras para beneficiar bandidos, diga-se de passagem. Governador Romeu Zema, mais uma vez, visitou os estúdios do Jornal da Manhã. Muito obrigado, governador, pela atenção, pela gentileza. Boa agenda aqui em São Paulo e volte mais vezes, volte sempre. Um abraço. Eu é que agradeço, um bom dia a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.